Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Há documentos oficiais no Brasil, neste exato momento, literalmente juntando poeira em alguma gaveta de repartição pública. E não são poucos, né? Pois é, não são poucos. E com uma previsão de liberação, pasmem, marcada apenas para o ano de 2037. E assim, o detalhe mais bizarro dessa história é que não estamos falando de um alvará para construir um viaduto ou, sei lá, uma licença para reformar uma praça. Que já seria absurdo demorar tanto. Sim, já seria absurdo, mas esses papéis que estão lá travados, eles são para licenciar simplesmente a infraestrutura digital do nosso futuro. Hoje é dia 30 de abril de 2026 e os documentos que temos na nossa mesa hoje revelam que o país está, correndo contra o tempo para evitar um verdadeiro colapso digital. É um cenário de urgência mesmo. Exato. Nossa missão nesse mergulho profundo de hoje nas fontes é analisar o projeto de lei ordinária número 1500 de 2026, que é de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior. Mais especificamente, a gente vai destrinchar a justificação que acompanha o texto. O objetivo é entender como que o Brasil planeja estruturar um mercado trilionário de dados e impedir que a nossa internet, os nossos bancos, hospitais simplesmente apaguem. Literalmente apaguem. Ok, vamos desempacotar isso, porque por trás de toda aquela linguagem super técnica, sabe? Aquela coisa de instituir o Programa Nacional de Infraestrutura Digital e Estratégia Industrial para a Economia de Dados, existe uma guerra geopolítica muito silenciosa rolando, envolvendo bilhões de dólares e, claro, a soberania do país. O descompasso entre a velocidade da tecnologia que a gente vê hoje e essa lentidão administrativa que você citou, ele nunca foi tão gritante quanto nos dados apresentados por esse projeto. O texto base ele não é só um manual de engenharia sobre como instalar cabo de fibra ótica. Vai bem além disso. Muito além. Trata-se de um manifesto sobre sobrevivência econômica para a próxima década. A tecnologia, ela deixou de ser aquela ferramenta de suporte, né, a TI das empresas, para ser o próprio território onde as nações operam. E a justificativa do projeto escancara meio que uma encruzilhada. E que encruzilhada é essa? Ou o país assume o controle do seu próprio território digital agora, ou vai passar o resto do século pagando um aluguel altíssimo, sabe, para processar os seus próprios dados em solo estrangeiro. Nossa, e quando a gente fala de aluguel e de território, os números que eles apresentam na justificação trazem uma dimensão meio surreal para a coisa. Deixa eu puxar aqui. O mercado brasileiro de data centers, ele movimentou 5,3 bilhões de dólares em 2024. E a projeção é que esse número salte para 7,1 bilhões de dólares já até 2029. É um crescimento muito, muito agressivo. Super agressivo. Só para colocar isso numa perspectiva mais ampla para quem nos acompanha, o setor de tecnologia como um todo já abocanha 6,5% do produto interno bruto nacional. É muita coisa. É uma fatia gigantesca da economia. Sim, mas assim, o ponto que mais me chamou a atenção, que eu fiquei super impressionada lendo o diagnóstico do PL, é a montanha de dinheiro privado que está literalmente aguardando um sinal verde. Há uma expectativa de aportes na casa dos 500 bilhões de reais até o ano de 2030. 500 bilhões. Só da iniciativa privada. Só iniciativa privada. E o plano estrutural é fazer a capacidade instalada saltar de 730 megawatts para impressionantes 3,2 gigawatts. E, aliás, faço uma pausa aqui. Claro, manda. Porque, para quem acompanha o setor um pouco mais de longe, medir a capacidade de armazenamento de dados da tal da nuvem em megawatts ou gigawatts de energia pode soar meio, contraintuitivo, né? Porque a métrica que a gente usa é a tomada e não o terabyte de armazenamento. Essa é a chave. Essa é a chave para entender a magnitude física da nuvem. Porque a nuvem não flutua, né? Ela é um galpão de concreto, lotado de metal, lotado de rack. E o que limita a expansão de um data center hoje não é o espaço físico, não é o tamanho do terreno.
É a energia elétrica. Exatamente. É a quantidade de energia necessária para manter milhares de servidores processando um absurdo de informações simultaneamente, sem que eles simplesmente derretam. Porque cada servidor ele consome eletricidade de uma forma voraz e gera um calor infernal. Então precisa de muita refrigeração também. Muita. Um data center que demanda aí dezenas de megawatts, ele consome o equivalente a uma cidade de médio porte, só para ligar as máquinas de manter o ar-condicionado industrial funcionando. Então, quando o projeto prevê esse salto de 730 megawatts para 3,2 gigawatts, a gente está falando de multiplicar a demanda energética de uma forma, assim, colossal. Fica muito mais claro quando a gente pensa na internet como uma grande devoradora de eletricidade, né? E assim, a atração desse capital todo não acontece por acaso, óbvio. O documento chega a citar um relatório daquela agência de classificação de risco, a Moody's, apontando que, em escala global, a infraestrutura de data centers deve receber uma injeção de cerca de 3 trilhões de dólares nos próximos 5 anos. 3 trilhões. O mundo inteiro está correndo atrás disso. Pois é, e o texto posiciona o Brasil como um destino super prioritário para toda essa inundação de capital por razões que são, bem objetivas. Primeiro, uma matriz energética majoritariamente limpa, o que atrai muitas metas de carbono zero daquelas big tech, sabe? Sim, o tal do ESG, né? Ninguém quer construir data center queimando carvão hoje em dia. Exato. Além disso, a gente tem um mega mercado consumidor interno e, de certa forma, uma estabilidade democrática que oferece segurança ao longo prazo para esses fundos. Olhando assim, o cenário parece simplesmente perfeito. É, pareceria perfeito. Se não houvesse uma falha estrutural muito, muito profunda. Porque a mesma justificação que elenca esses bilhões todos de investimentos disponíveis, ela traz logo em seguida uma alerta oficial da Anatel, um alerta que foi emitido em outubro de 2025. Sim, eu vi isso, e os termos que eles usam são bem pesados. O termo utilizado no relatório técnico é severo mesmo. Eles falam que há um risco iminente de apagão cibernético. E olha, é importante frisar, esse alerta não tem nada a ver com um hacker chinês, vírus de computador, nada disso. É uma vulnerabilidade física. Geográfica? Hoje, o mapa da infraestrutura digital brasileira é absurdamente concentrado. Dos 162 data centers de grande porte que estão mapeados em todo o território nacional, 110 estão espremidos apenas na região sudeste. Caramba, 110 de 162 só no Sudeste. Só no sudeste. E o desnível que os documentos mostram na sequência é assustador, porque o estado de São Paulo, sozinho, ele concentra 515 megawatts de capacidade. Em contrapartida, a Fortaleza, que é um hub internacional super crítico, né, por onde chegam aqueles cabos submarinos todos da Europa e dos Estados Unidos, conta com apenas 11,2 megawatts. É uma diferença gritante. Eu fico tentando visualizar o que aconteceria se houvesse uma falha catastrófica ali em São Paulo. O efeito, imagino que não seria restrito só a uma lentidão no Instagram para quem mora no Sudeste. Não de forma alguma. O impacto ele se assemelha muito a uma falha no sistema cardiovascular. Tenta pensar nesse cenário digital, onde a infraestrutura concentrada em São Paulo atua como o coração, sabe? Está ali bombeando dados e capacidade de processamento para todo o país. Certo. Se esse único polo sofre uma interrupção crítica, e aí pode ser por um apagão elétrico local da concessionária, um rompimento múltiplo de fibras óticas ou até um ataque físico, as extremidades lá no norte, no nordeste, no sul, elas ficam sem oxigenação instantaneamente. É um efeito cascata. Cai tudo junto. Cai tudo. Prontuários em redes de saúde e hospitais pelo Brasil inteiro deixariam de carregar. Caixas eletrônicos não conseguiriam validar a senha do cliente. Operações portuárias, imagina os portos de exportação, parariam por falta de validação sistêmica nos servidores centrais. Nossa! Isso levanta um questionamento puramente racional para mim, sabe? Porque se o risco de um apagão cibernético por concentração geográfica é tão óbvio, tão claro, e se a gente tem aqueles 500 bilhões de reais da iniciativa privada ávidos para entrar no país e construir esses novos data centers pelo território nacional inteiro, Sim. o dinheiro está na mesa. Então, por que essa expansão não está acontecendo de forma orgânica? Porque o capital ele sempre busca a solução mais eficiente. O que impede que novos data centers gigantescos sejam construídos amanhã de manhã lá no Nordeste, no Centro-Oeste ou no Norte?
A resposta profunda que a gente encontra no diagnóstico do projeto de lei reside na nossa velha conhecida fragmentação institucional brasileira. O capital está na porta, batendo, mas a burocracia simplesmente o impede de entrar. A famosa papelada. Exatamente. O texto do PL revela que o licenciamento de uma obra de infraestrutura digital no Brasil hoje, ele é um labirinto sequencial. Pensa, por exemplo, na complexidade de ancorar um cabo submarino de fibra ótica e conectá-lo a um data center na costa. A empresa não pede uma licença e pronto. Seria fácil demais, né? Ela precisa, primeiro, de autorização da Marinha e do IBAMA para mexer no leito do mar. Ok, justo. Depois, a ANEEL precisa autorizar aquele suprimento monumental de energia para o prédio, que a gente acabou de falar. Em seguida, dezenas de prefeituras diferentes, dependendo da rota, precisam emitir alvarás de escavação para passar os cabos terrestres por debaixo das rodovias e das ruas. E, por fim, a Anatel deve chancelar a operação de telecomunicação em si. É muita gente mandando na mesma obra. E o pior, cada um desses órgãos opera, tipo, no seu próprio fuso horário burocrático, né? Um não se comunica com o outro. É por isso, inclusive, que eu citei aquele ano absurdo de 2037 logo na abertura da nossa análise. Aquele dado é chocante. É o dado mais chocante da justificação para mim, é o gargalo prático de toda essa fragmentação. Vê se isso faz sentido. Durante todo o ano de 2024, apenas 18 portarias foram emitidas para conexão de data centers. 18. E, o que é pior ainda, existem 55 processos que estão simplesmente travados na fila de análise, com uma previsão de conclusão por parte dos órgãos federais apenas para esse longínquo ano de 2037. É quase uma piada se não fosse trágico. Exato. Tipo, a tecnologia de ponta que vai abrigar esses prédios lá em 2037 nem sequer foi projetada pelos engenheiros ainda. Os chips não existem. Mas os papéis que são necessários só para cavar o buraco da fundação do galpão já estão parados numa fila de espera hoje. E a imprevisibilidade é, sem dúvida, o maior inimigo da inovação em escala. Essa morosidade estatal se converte naqueles custos de transação ocultos, sabe? Que acabam afugentando os grandes investidores institucionais. O documento até menciona que as maiores corporações globais estão perdendo a paciência com o Brasil. Sim, cita o Google, não é? Exatamente. Em dezembro de 2025, o Google fez uma manifestação pública contundente mesmo, pedindo urgência na criação de um balcão único para tentar unificar essas autorizações todas. Porque quando o tempo de licenciamento de um projeto no papel é maior do que o ciclo de obsolescência da própria tecnologia que ele vai abrigar, o sistema está totalmente quebrado. Nossa, essa frase é perfeita. O tempo do papel é maior que o tempo da tecnologia. E é aí que a gente chega no ponto de inflexão da nossa análise de hoje, que é a solução proposta pelo projeto de lei 1500. Porque se a doença é essa fragmentação que atrasa processos em mais de uma década, a gente precisa avaliar o remédio, né? E a partir do artigo 5º, o texto institui a criação de uma coisa chamada CIED, que é o Conselho Interministerial de Economia Digital. O famoso CIED. E eu confesso para você que, ao ler essa parte das fontes, a minha primeira reação foi de um ceticismo, assim, absoluto, sabe? Normal. A gente ouve a palavra conselho em Brasília e já arrepia. Total. Porque, pensa comigo, a resposta do Estado brasileiro para resolver o excesso de burocracia e a sobreposição de órgãos é criar mais um conselho gigantesco cheio de ministros. Historicamente, adicionar mais uma camada de reuniões lá em Brasília costuma ser a receita perfeita para garantir que as decisões demorem ainda mais. Como é que a criação de um novo conselho não piora o gargalo que já existe? Essa desconfiança é um instinto inicial de qualquer um que conheça o histórico institucional, com certeza. Mas a engenharia jurídica do PL 1500, ela é projetada especificamente para tentar evitar esse erro crasso. Como? O CIED, esse Conselho Interministerial, ele não funciona como uma etapa adicional que o investidor tem que aprovar depois de já ter passado pelo IBAMA, pela ANEEL, etc. A composição dele traz para a mesma mesa, e com poder de deliberação, os Ministérios da Fazenda, Comunicações, Minas e Energia e as agências reguladoras juntas. Todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo na mesma sala. O objetivo não é criar um carimbo novo que você tem que ir lá bater. É coordenar os carimbos que já existem. O paralelo que eles usam no documento é o Conselho Nacional de Política Energética, que já faz um papel parecido. Mas
A verdadeira ferramenta prática, o pulo do gato que esse conselho passa a gerenciar, é a chamada janela única. Ah, tá. E essa janela única seria aquele protocolo eletrônico onde o investidor coloca todos os PDFs, todos os documentos uma vez só, em um lugar só? Sim, exatamente. Mas o que muda o jogo não é só o sistema ser único. É a dinâmica temporal. Porque o artigo 10º estabelece um regime legal de via expressa. Como funciona na prática? A partir do momento em que o projeto dá entrada lá na janela única com a documentação redondinha, os órgãos setoriais passam a ter um prazo máximo de 90 dias corridos para emitir uma decisão final sobre todas as autorizações. Todas. 90 dias. Para tudo. Para tudo na esfera federal. E olha só, se houver alguma falha no documento ou precisar de uma diligência adicional, o órgão tem só 30 dias para pedir a complementação. Eles não podem ficar fazendo pedidos picados, sabe? Pede um papel um mês, daqui a 2 meses pede outro. Isso é um salto de eficiência muito agressivo, sair de uma perspectiva de espera até 2037 para uma resposta definitiva em 90 dias. Mas assim, lendo isso com aquela mentalidade realista e meio cínica que a gente tem que ter, o que impede um órgão público, que muitas vezes está com falta de pessoal, de simplesmente ignorar esse prazo de 90 dias e deixar o documento parado igualzinho faz hoje? É uma ótima pergunta. E a lei prevê essa exata inércia administrativa. Sério? Sim, se o prazo fatal expirar e não tiver uma decisão do órgão responsável, o processo não volta para o fundo daquela gaveta empoeirada. Ele é automaticamente avocado pelo CIAD. O conselho puxa o processo para si. E o CIAD passa a ter o dever legal de atuar diretamente para destravar essa análise ou propor uma solução de contorno ali que viabilize a infraestrutura. Entendi. Ele tira da mão do órgão que perdeu o prazo. Exato. Contudo, e este é um ponto de atenção crucial que está lá no artigo 17, a criação dessa via expressa de 90 dias não funciona como um trator cego passando por cima de tudo. O projeto determina de forma muito explícita que esse regime de prioridade ele não afasta nem flexibiliza aquelas condicionantes de segurança técnica, o licenciamento ambiental ou a autonomia das agências. Não é um passa-boiada, então. Não, de jeito nenhum. O foco não é suprimir as regras ecológicas do IBAMA, por exemplo. O foco é forçar que as análises do IBAMA, da ANEEL, da Marinha ocorram de forma simultânea e dentro de um cronograma previsível para quem está botando dinheiro. Perfeito, entendido. A gente resolve o atrito interno e cria um tapete vermelho burocrático de 90 dias para as empresas, mas num mercado projetado na casa dos trilhões, a gente sabe que nenhuma facilidade governamental vem de graça, né? E a análise da justificação muda de tom bem nesse momento do texto. Eles começam a martelar muito a gravidade da dependência tecnológica brasileira. É o momento em que a fatura chega. Sim, porque atualmente os dados indicam que 60% de toda a carga digital do país roda em servidores que são alocados no exterior. O Brasil gastou impressionantes 23 bilhões de reais recentemente apenas pagando aluguéis de nuvens e licenças de softwares estrangeiros. É como se, pensa bem, é o equivalente a pegarmos as escrituras das nossas casas, os dados bancários de toda a população brasileira, os registros de inteligência de Estado e a gente trancasse tudo isso num cofre particular dentro de um país vizinho. É uma analogia muito dura. E pior, né? As regras que mandam naquele cofre não são as nossas regras. Se eles decidirem restringir o nosso acesso, ou se a lei lá daquele país vizinho mudar da noite para o dia, a gente simplesmente perde o acesso à infraestrutura mais básica da nossa própria sociedade. E a sua percepção traduz perfeitamente o conceito mais moderno de perda de soberania, sabe? Porque abdicar desse armazenamento e de processar a própria massa de dados significa terceirizar a nossa capacidade de decisão. É expor a nação a sanções e vulnerabilidades externas que a gente simplesmente não pode controlar. Fica na mão dos outros. Exato. E para remediar essa exposição enorme, o projeto de lei 1500 não distribui esses incentivos de forma irrestrita para qualquer um. O artigo 2º lá do texto estabelece que o ingresso nessa via expressa de aprovações e os 90 dias depende de uma adesão a compromissos estritos, o que eles chamam de contrapartidas locais. Que são formalizadas naqueles contratos de programa, certo? Isso mesmo, contratos-programa. E aqui entra o meu segundo ponto de ceticismo em relação à eficácia da lei na vida real.
Porque o documento cita que as empresas devem cumprir exigências de conteúdo local nas obras, transferir tecnologia de ponta para o Brasil, investir pesadamente em pesquisa e inovação. Olha, a teoria é linda, super louvável. Mas... Mas na prática, o que é que impede uma corporação gigantesca de tecnologia, daquelas trilionárias, de ir lá, assinar o papel com um sorriso no rosto, aproveitar o benefício de ter a sua licença liberada rapidinho em 90 dias, construir o galpão dela e depois que tiver tudo pronto operando, simplesmente ignorar a parte que fala de investir na indústria local e compartilhar a tecnologia? O que impede? O bolso, a garantia do Estado contra essa manobra oportunista que com certeza tentariam fazer, está na estrutura sancionatória lá do artigo 20. A lei não trabalha com aquelas multinhas brandas que as empresas pagam rindo, sabe? Ela trabalha com ferramentas de rescisão muito agressivas. Ah, é? Do tipo o quê? Caso a infraestrutura seja instalada e a empresa simplesmente se recuse a cumprir os compromissos do contrato-programa, seja em conteúdo local ou na parte de pesquisa, o benefício da via expressa e qualquer prioridade em compras governamentais é sumariamente revogado. E mais do que isso, Tem mais. a empresa fica obrigada a restituir aos cofres públicos, de forma proporcional, todo o valor econômico dos benefícios que ela oferiu durante o processo, com incidência de correção monetária e juros de mora. É o que o mercado chama de mecanismo de clawback. É uma retomada financeira que machuca direto o balanço trimestral da corporação. Mexeu onde dói, então. E, sabe, tem um elemento nessas contrapartidas que, lendo com bastante atenção, me parece ser a viga de sustentação de todo o resto do projeto. Eu tô falando da exigência de capacitação de pessoal e desenvolvimento de recursos humanos. Esse diagnóstico sobre a mão de obra revela o verdadeiro calcanhar de Aquiles dessa expansão trilionária toda. O Brasil, infelizmente, esbarra num severo apagão de talentos na área de tecnologia. Os números são bem preocupantes. Muito. Os indicadores demonstram que as nossas instituições de ensino formam hoje cerca de 53 mil profissionais de TI a cada ano. Parece bastante, né? Mas a demanda projetada por essa expansão brutal do setor vai criar um déficit acumulado de 532 mil profissionais altamente qualificados até o ano de 2029. 500 mil de vagas sobrando? Pense na gravidade dessa matemática. Sem a força das contrapartidas exigindo que o capital estrangeiro invista pesadamente para formar localmente os engenheiros de dados, os especialistas em cibersegurança e os arquitetos de nuvem que a gente precisa, a infraestrutura física não vai adiantar de nada. Vai ficar ociosa. Dezenas de novos data centers virariam um exercício de futilidade imenso. A gente teria os galpões de processamento tecnológico mais avançados do mundo operando no escuro, porque faltariam as mentes brasileiras com o conhecimento técnico para manusear e desenvolver aplicações lá dentro. A soberania tecnológica exige cérebros, não é só concreto e cabo de fibra. Nossa, é literalmente construir uma rodovia gigantesca, pedagiada, sem ensinar ninguém no país a dirigir os veículos que vão rodar lá. Isso nos conduz de uma forma super lógica para o último bloco da nossa fonte, porque o Brasil não está, tipo, tirando do nada ou inventando essa exigência de soberania e de formação de talentos por teimosia, né? A justificativa traça paralelos internacionais que são vitais para a gente entender o cenário maior. E o capital estrangeiro, pelo que dá a entender, só vai aceitar se submeter a essas exigências nossas mais duras, porque no resto do globo as portas já estão se fechando, ou os pedágios estarão muito mais altos também. Está diante de um rearranjo macroeconômico, é isso. É exatamente isso. O texto do projeto mapeia muito bem essas reações tectônicas recentes das principais potências mundiais. E isso comprova que aquele mercado livre, sabe, irrestrito e desregulado para a movimentação de dados, aquilo acabou. Já era. A justificativa cita 3 grandes âncoras geopolíticas que inspiraram diretamente a redação do nosso PL 1500. A primeira delas é a iniciativa europeia chamada Gaia-X, que começou a ganhar muita atração ali por 2020. E o que é o Gaia-X? Foi um movimento coordenado de nações, principalmente Alemanha e França, que de repente perceberam a dependência absurda que eles tinham da nuvem americana e da nuvem asiática.
O Gaia-X estruturou regras rigorosíssimas de conformidade técnica, segurança e localização de dados. Isso para forçar as corporações estrangeiras a seguirem as regras do continente europeu. Estabeleceram ali uma base firme de soberania para os dados deles. Eles puxaram o freio de mão preventivamente, né? Exatamente na mesma direção dessa proteção estratégica, o documento também analisa o monumental Chips and Science Act, que foi promulgado pelos Estados Unidos ali em 2022. Ah, esse foi bem famoso na época. Muito. Porque trata-se de uma injeção estatal de 280 bilhões de dólares em subsídios e financiamentos de pesquisa. E o foco primário é o desenvolvimento e a fabricação de semicondutores dentro do solo americano. Para não depender de Taiwan, né? Perfeito. O objetivo lá é puramente defensivo e hegemônico. É evitar que o hardware mais crítico para rodar a inteligência artificial do mundo continue dependente daquelas cadeias de suprimento da Ásia, mitigando os riscos com adversários estratégicos. E para completar esse tripé analítico, o documento menciona o Plano de Soberania Digital desenhado pela França, também em 2022. Esse plano orquestra regulações e vários incentivos justamente para triplicar a capacidade francesa de data centers, mas impondo balizas fortíssimas de governança local sobre os dados. Bom, unindo todas essas peças do quebra-cabeça, a tese central do documento fica cristalina para quem nos acompanha hoje. A proposta do PL 1500 não é, nem de longe, uma simples alteração burocrática para otimizar alvarás de prefeitura. Longe disso. Ela atua como um mecanismo de defesa explícito do Estado brasileiro. Numa era onde o controle de servidores e de fluxos de dados define o poder econômico de uma nação, tanto quanto a capacidade industrial definia no passado, a ausência de um projeto de proteção e de incentivo coordenado basicamente condena o país à irrelevância. Então, só recapitulando os pontos nevrálgicos que a gente desempacotou nos documentos de hoje. O PL 1500 de 2026 tenta criar um dique organizacional contra um tsunami iminente de 500 bilhões de reais em investimentos privados. O objetivo central é extirpar aquele gargalo ridículo que trava aprovações federais até 2037 e substituí-lo por uma janela única de 90 dias gerida pelo novo conselho, o CIED. Isso mesmo. E em troca de destravar essa via expressa, exige-se contratualmente o conteúdo local, a transferência de pesquisa e investimento maciço para tentar mitigar aquele déficit projetado de 500 mil de profissionais de TI, assegurando que a gente não se torne eterno refém dos cofres alugados lá fora das gigantes internacionais. Em resumo, a arquitetura legal visa equilibrar o ímpeto voraz do capital global com a resiliência e a independência tecnológica do país no longo prazo. Exato, mas à medida que a gente vai concluindo o mergulho nessas quase 200 páginas de documentação técnica, há um elemento paradoxal sobre o qual o texto não se aprofunda nos aspectos práticos, mas que salta aos olhos quando a gente confronta a ambição colossal do projeto com a realidade material dura e crua. E que elemento é esse? Eu vou deixar aqui como um pensamento provocativo para quem está nos acompanhando. O Plano Estrutural Brasileiro visa alavancar a nossa infraestrutura nacional de data centers, daqueles atuais 730 megawatts, para descomunais 3,2 gigawatts de servidores ligados de forma ininterrupta até a próxima década. Mas, sabendo que essas supermáquinas não são apenas algoritmos virtuais flutuando lá no éter, a pergunta que fica é: de onde o país vai extrair as quantidades oceânicas de água doce necessárias para resfriar a temperatura constante dessas caldeiras eletrônicas gigantescas? Uma questão fundamental. É talvez ainda mais crítico. Como a malha elétrica nacional atual vai sustentar uma nova demanda contínua de gigawatts funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que o risco de apagão seja simplesmente transferido da rede de computadores para a tomada das indústrias e das casas dos cidadãos comuns. Porque a economia dos dados e a inteligência artificial, elas se movem na velocidade da luz por cabos de fibra ótica. Mas a dura realidade é que, no fim do dia, a nuvem continua sendo inteiramente escrava das leis físicas do nosso mundo. Fica aqui essa provocação final. Um excelente dia a todos e que a gente continue sempre questionando a nossa estrutura. É isso mesmo, toda transformação virtual cobra o seu preço do mundo material. Um abraço e continuemos o debate.
Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @RubensPereiraJúnior com JR no final para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!